Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Uma vez uma pessoa me contava uma história que tinha uma velhinha que estava andando assim por uma estrada e ela estava com um monte de lenha assim nas costas. Ela ia caminhando, aí um homem veio numa carroça, olhou para a mulher e disse: minha senhora, a senhora não quer subir aqui não para eu ajudar a senhora? Aí ela subiu na carroça com as lenhas nas costas e continuou. Quando o homem olhou de lado para o lado, viu a mulher ainda com aquele fardo, né? Aquela lenha nas costas. Aí ele disse para ela: minha senhora, a senhora poderia colocar do outro lado aqui? Porque eu pedi para a senhora subir na carroça justamente para que a senhora não pudesse carregar esse peso. Na verdade, o ensinamento que está por trás dessa história que eu contei é o que Jesus está falando hoje no Evangelho. Vinde a mim, ele está dizendo. Você que está com esse fardo. O que é o fardo? O fardo é um peso excessivo. Aquele montão de pedra que está lá assim. Imagina você carregar aquele monte de pedra nas costas. Isso é um fardo. O jugo é quando a pessoa carrega aquele peso nas costas, ou talvez até na cabeça, né? O jugo é aquela madeira que coloca entre um boi e outro, porque o peso que está atrás é muito pesado, né? Então, para que os dois burros ou os dois bois possam dividir, aí coloca ali aquela madeira, aí eles vão trotando, né? Aí vai caminhando, aí o peso não fica tão leve, ou não fica tão pesado. É isso que Jesus está dizendo. Existe um peso, meus irmãos, que você não pode carregar de maneira nenhuma. E esse peso se chama pecado. Não existe peso maior do que esse. Não tem. Pode-se colocar uma tonelada, ela pode esmagar uma pessoa, mas o peso do pecado é maior. Não tem peso maior do que esse. E quando Jesus ele vem do céu, ele veio justamente para isso, porque os filhos do Pai, os filhos de Deus, estavam com um peso excessivo. Esse peso do pecado de Adão e Eva pesou sobre a humanidade toda. Toda a humanidade carrega esse peso. Então Jesus ele vem do céu para arrancar esse peso, para tirar esse pecado. A única pessoa que pode tirar esse peso é Jesus. Não adianta procurar outros meios. Não existe outro meio a não ser nosso Senhor Jesus Cristo.
E lá na cruz, quando ele lá de braços abertos, já chegando o momento dele morrer, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes. Ou seja, Pai, tira o peso das costas. Por isso que ele está dizendo, né? E eu vos aliviarei. Se você vir a mim, eu te alivio. Então, na hora que ele diz: Pai, perdoa-lhes, e ainda ameniza, dizendo para o Pai assim: eles não sabem o que fazem. Aí lá de cima o Pai diz: pronto, meu filho, eu tiro. A partir de hoje está tirado. Aí Jesus morre, pronto. Aí o peso foi tirado da humanidade. Mas esse peso ele poderá voltar. Enquanto o homem não tomar a firme decisão, depois de ele ter tirado o peso, enquanto o homem não tomar a decisão, eu não vou pegar mais esse fardo. Olha aquela velhinha, né? Era para ela tirar, ela continua carregando. Enquanto não tirar esse peso vai pesar nas costas. É interessante que lá no confessionário, né? Chegam aquelas pessoas com aquele peso do pecado. E elas chegam até, você vê o semblante da pessoa, como é que ela está. Ela está para baixo. Ela chega ali até com uma falsa esperança de achar até que Deus não vai perdoar. Aí nós sacerdotes vamos ouvindo, e quando chega no final, nós damos aquela absolvição. Aí a pessoa olha assim e diz assim: mas eu fui perdoado? Foi. A pessoa, ela faz bem assim, olha, tem pessoas que fazem assim: ai, até o peso, não estou nem sentindo mais nada. É o fardo. Ela realmente, ela diz aquilo que Jesus está falando hoje no Evangelho: e eu vos aliviarei. Eu não estou sentindo mais nada. Aí aquele peso que estava sobre as costas e aquela face de tristeza, ela se transforma em alegria. E a pessoa sai dali do confessionário, na maior alegria ela vai embora. Mas enquanto você não for no confessionário, esse peso não vai sair. Não vai. Você pode participar do grupo de oração. Você pode ir nessas missas aí de cura e libertação. Você pode ir para participar de qualquer coisa na igreja. E naquele momento do entusiasmo, você vai até dizer assim: ai, agora eu estou boa, agora eu estou bom. Mas depois que você coloca a cabeça no travesseiro, aí Deus começa a dizer: você vai tirar isso ou não vai? Só se tira no confessionário, meus irmãos. Não adianta. Você pode estar participando da igreja, você pode estar fazendo um monte de coisa, mas enquanto você não chegar lá e dizer: Padre, eu adulterei. Padre, eu abortei. Padre, eu roubei. Padre, eu fui mal com os meus pais. Como uma mulher uma vez veio, e o peso que ela carregava nas costas é que ela tinha dado um tapa na cara do pai dela. Ela não aguentava. Toda vez que ela ia deitar, toda vez que ela ia dormir, aquele negócio: você bateu no seu pai. Quando é que você vai tirar esse fardo? E passa ano, e passa ano, e passa ano, e passa ano, e nada. Agora, quando a pessoa chega no momento que ela diz: olha, não tem mais jeito, que ela vai no confessionário, aí aquela mulher fala: ai, que peso que eu tirei das minhas costas. Eu disse: é isso mesmo.
Ninguém vai enganar Deus com seus pecados. Aí tem aqueles que se revoltam, né? Aí diz assim: não, eu não vou confessar porque o padre é pecador igual eu. Novidade. Descobriu que é a roda ou a pólvora? Quem disse que o padre não tem pecado? E ai dele, e ai do padre que acha que não tem pecado. Por isso que lá no livro, na carta aos Hebreus, diz bem assim: quem é o sacerdote? É aquele tirado do meio do povo, não é tirado do meio dos anjos, para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelo dos outros. Então toda vez que eu venho celebrar a missa, eu venho aqui para oferecer sacrifício a Deus, oferecendo o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que perdoa os meus pecados. Então eu ofereço a Deus, por meio de Jesus, o meu pecado para que seja tirado, e o do povo. Ontem mesmo foi o dia que eu tirei o fardo das minhas costas, porque de 15 em 15 dias esse fardo vai pesando. Eu já limitei, eu já sei. De 15 em 15 dias, eu vou percebendo, né? É uma raiva aqui, é um julgamento ali, é uma falta de paciência cá. Quando vai se aproximando o 15º dia, eu já começo a perceber que tem alguma coisa errada dentro de mim. Eu percebo. Já é um costume que eu tenho. Aí quando eu começo a ficar percebendo que tem alguma coisa, eu vou percebendo assim dentro de mim, que parece que tem algo que não está muito bom. Aí eu digo: já sei, está na hora de eu me confessar. E nada bonito, né, quando eu cheguei, nada bom, né? Bom, ou melhor, que coisa maravilhosa. Quando aquele sacerdote estava ali na minha frente, e eu fui falando dos meus pecados, aí o padre começou a me dar o conselho, e ali eu fui me alegrando interiormente. Aí ele dizia: padre, se livra desse mundo pervertido, ele me disse. Porque eu não sei nem mais o que dizer em relação à perversão, porque eu não sei se tem um nome acima disso. Porque o mundo está pervertido. Está ou não está, meus irmãos? O mundo está ou não está pervertido? Não dá nem mais para o cristão ser cristão. Porque ele tenta e o mundo suga, e o pecado do mundo vai entrando na nossa vida. Mas enquanto você não tirar, não sair, enquanto você não resolver o seu problema do casamento, que você era casado na igreja e agora você está com uma outra pessoa, enquanto você não for no tribunal eclesiástico para tentar resolver isso, esse peso vai estar nas suas costas. Não adianta você ficar enganando a si mesmo, porque não vai sair. Aí tem gente que diz assim: não, então eu vou sair da igreja católica. Vai para a igreja católica, vai para uma seita, fica lá na outra seita. Aí na outra seita lá até permite, né, viver esse tipo de coisa, mas a pessoa sabe que o peso continua. Ela tenta se enganar, fica se enganando, sai numa revolta, mas não resolve o problema. Então eu te digo, enquanto você não procurar aquele sacerdote que é pecador igual você, e você chegar lá e dizer: eu sou um hipócrita, eu fiz isso, estou fazendo isso, estou namorando errado, não estou namorando na santidade. Enquanto você não for e dizer para o sacerdote que você saiu com a sua namorada e teve relação sexual com ela, e você fez um monte de besteira com ela, enquanto você não for ao confessionário, esse peso não vai sair das suas costas.
Não se engane. Você vai estar no meio do pessoal, levantando o braço, rezando, admirado ali, vendo aquelas coisas bonitas, aquelas músicas que o pessoal vai cantando e você levanta, e você fica ali disfarçando que você está alegre, porque você não está. Lá no fundo, Deus está dizendo, você vai largar isso ou não vai? Você vai ficar com aquele sorriso amarelo, vai dar a impressão que você está ali, você vai achar que no fundo você fica pensando que está todo mundo vendo que você não está certo. Aí você tenta disfarçar, e você vai disfarçando, aí você sai dizendo, nossa, mas foi tão bom isso aqui, foi. Aí fica contando lá, quando você fica sozinho e deita. Aí Deus diz, vai largar isso quando, meu filho? Aí você coloca a música alta, você coloca o fone, você vai atrás de televisão, você tenta andar, vai para lá, e a consciência está dizendo, está na hora de você tira esse fardo, e Jesus está dizendo, venha até mim, que eu quero tirar esse fardo, até a mim, que eu quero tirar esse fardo, e você não tira, você fica enganando. Tem gente que já está com 50 anos, com esse fardo que não tira, por orgulho. Agora você quer morrer com esse fardo? Porque esse fardo só pode ser tirado aqui. Diante do trono de Deus, no dia do julgamento, o fardo não será tirado mais. Lá é a sentença final. Aqui se tira, lá não. E eu vos aliviarei. E eu quero te aliviar. Não, Senhor, mas hoje não e tal. Aí tem pessoas que dizem assim, eu fui deixando. Vai deixando. Deixa cair. Deixa para depois. Se engane. Na comunidade Canção Nova nós temos o hábito, é um hábito, né? Espero que esse hábito esteja ainda na nossa vida, de confessarmos uma vez por mês. Está lá. E ai do membro da comunidade que já está 1, 2, 3, 4. E se você, irmão, já está no 3º mês, a coisa está feia. E você está se enganando com os trabalhos que você está fazendo, dizendo, Jesus, está vendo? Jesus? Não adianta, você tem que tirar. Aí tem aqueles que dizem, mas o padre da minha paróquia, ele não atende, vai na outra. Na outra também não, pega um ônibus e vai em outro. Mas lá no outro estado também não dá, pega um avião, lá na China tem um. À disposição lá. Porque quando se trata de resolver os problemas nossos em relação a Deus, nós deixamos para depois. Mas quando são as coisas desse mundo, nós resolvemos logo. No instante se faz uma campanha para arrumar dinheiro, para pegar o avião e ir lá na China, porque você está com um câncer que já está em estágio terminal. Aí você faz uma campanha, arruma a passagem e vai. Mas para confessar os pecados, nada, você nunca viu ninguém indo para o inferno por causa de pecado cometido. Você já viu algum? Deus já mostrou assim num telão os pecados mortais cometidos e mostrando as pessoas indo para o inferno por causa disso. Se Deus mostrasse, você já teria resolvido isso há muito tempo, mas Deus não vai mostrar, porque Deus quer que você entenda isso pela fé. Vai resolver ou não vai? Existe uma santa do século III, se eu não me engano.
O nome dela é Santa Maria Egipciaca. Por quê? Porque ela era do Egito. Essa mulher, ela levava uma vida desregrada, uma vida errada. Isso na área da prostituição mesmo. A prostituição para ela já era um vício, ao ponto de que ela nem cobrava. Os homens não precisavam pagar, não. O que ela queria era se satisfazer sexualmente. Aí um dia, ela soube que tinha muitas pessoas que iam para a Terra Santa em peregrinação. Aí ela disse bem assim: eu vou viajar com esse povo e vou pegar todos esses homens que vão. E ela entrou no meio dos peregrinos e foi, porque naquele tempo o pessoal ia andando, né? Imagina ela saindo do Egito e indo para a Terra Santa, para Jerusalém. E não é que a bendita, ela conseguiu fazer isso mesmo? Porque um homem, diante de uma sedução de uma mulher, se ele não sair correndo, ele cai. Não consegue. Ele não pode enfrentar, não, porque a mulher, quando seduz, ela consegue. Só que na hora que ela foi entrar no Santo Sepulcro não, lá no Calvário, né, na igreja, para ver o Calvário lá, quando ela ia entrar, uma força impedia e jogava ela para trás. Ela começou a ficar assim: o que está acontecendo? Ela tentava ir, por causa do pecado, e não queria largar. Aí ela viu uma imagem de Nossa Senhora assim do lado, Nossa Senhora das Dores. Ela olhou para a imagem de Nossa Senhora das Dores e ela ouviu uma voz: você vai parar com isso quando, minha filha? E ali ela se arrependeu. Buscou um sacerdote, pediu perdão dos pecados dela, porque na hora que ela viu que a coisa pesou, porque pesou mesmo, aí naquele momento ela se arrependeu. Então agora está na hora de ir, vinde a mim, para eu tirar esse jugo. Aí ela foi. Acabou a confissão. Ela foi para o deserto. E viveu mais de 40 anos no deserto, fazendo penitência dos pecados dela. Aí um outro monge chamado São Zósimo, ele encontrou essa mulher lá dentro de uma caverna, estava até nua, porque tantos anos, né? Aí ele pegou a roupa dele, vestiu-a. Aí ela ali confessou de novo e pediu que ele voltasse no ano seguinte, porque ela precisava comungar, porque naquele tempo o pessoal não comungava diariamente. No ano seguinte, quando São Zósimo chegou lá para levar a Eucaristia para ela já tinha morrido. Se arrependeu e fez penitência do pecado e nasceu para outra vida, e agora ela é santa. Enquanto você não confessar o teu pecado, você nunca vai ser santo. Você pode trabalhar na paróquia, você pode fazer parte do ministério tal, você pode fazer tudo na igreja, mas enquanto você não largar esse pecado, santo você nunca vai ser. Porque para ser santo precisa se arrepender, perdoar os pecados, pedir perdão dos pecados, receber o perdão, se penitenciar e levar uma vida santa. Aí vai ser santo. Tu irás largar quando? Porque Jesus está dizendo: vinde a mim e eu quero te aliviar. Eu quero tirar esse peso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.